pessoal, vamos resolver agora o exemplo 5.03, bloco deslizante e um bloco pendente. Tá? Esse é um problema clássico que a gente tem aí, você já deve ter resolvido algumas vezes no ensino médio, e quem fez cursinho provavelmente resolveu também inúmeras vezes. Tá? E quem não resolveu, vamos aprender a resolver agora. Tá? Então o problema diz o seguinte, ó, a figura apresenta um bloco D, né, um bloco deslizante, com massa M 3,3 kg. A superfície horizontal não tem atrito. Tá? Esse primeiro bloco está conectado por um fio que passa por uma roldana sem atrito. Então, não tem atrito aqui também. E um segundo bloco P, bloco pendurado, com massa 2,1 kg. Despreze a massa do fio e da roldana. O bloco pendurado P cai quando o bloco deslizante D acelera para a direita. Ache a aceleração, ou determine a aceleração do bloco deslizante e a aceleração do bloco pendurado e a tração no fio. Tá? Então, olha só. Para resolver o problema, nós vamos aplicar o que a gente conhece aí da segunda e da terceira lei de Newton. Então, primeiro aqui, ó, vamos colocar as forças. Todos esses problemas que a gente vai resolver agora, da agora em diante, de aplicação das leis de Newton, vocês têm que colocar as forças que estão atuando no sistema. Esse é o principal momento do problema, porque se você não colocar as forças direito, você vai errar o problema. Tá? Então, o primeiro passo é colocar as forças atuando no sistema. Então, quais são as forças que atuam? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Nesse bloco aqui, ó, né, nesse bloco de massa e emissão, vai ter a força peso apontando para baixo. A força peso sempre aponta para baixo, então vou colocar peso de emissão. Aqui não tem apontando para baixo, então vai ter o peso de Mzinho, vetorzinho aqui. Agora nesse aqui, ele está em contato com a superfície, não está em contato com a superfície aqui? Se tem superfície, qual que é a força que a superfície faz no corpo? Força normal para cima. Tá? Agora aqui, tem força normal apontando para cima? Tem superfície? Não tem superfície no bloco Mzinho. Se não tem superfície no bloco Mzinho, o que está segurando ele para cima é a força de tração no fio. Além disso, aqui também tem uma corda no bloco emissão para frente, que é a força de tração. Tá? Então, eu coloquei junto com vocês as forças e aqui eu coloquei no desenho de baixo aqui o desenho com as forças atuando. Ó. A única diferença é que ao invés de colocar peso de emissão foi colocado de força gravitacional e aqui força de gravitacional sobre o bloco Hzinho aqui, que é o bloco de pendurado. Tá? Mas, então, desta forma a gente tem todas as forças atuando no sistema. Perceba que neste momento, a força normal e a força peso, elas estão no plano, tá? E não tem aceleração ao longo do eixo Y, ou seja, o bloco emissão ele não vai subir nem descer aqui. Então a normal, ela é igual ao peso emissão em módulo, tá? Então nessa situação, a gente sabe que essa força peso, ela simplifica com a força normal, tá? Porque as duas têm o mesmo módulo e têm sentidos contrários. Tá? Agora vamos analisar então o sistema. Vamos analisar as forças. O corpo deslizante. Força resultante sobre o corpo deslizante tem que ser igual a massa, vamos colocar emissão, vezes a aceleração. Tá? Já coloquei a emissão aqui para a gente saber que a gente está trabalhando com esse corpo. Quem que é a força resultante sobre esse corpo? É justamente quem está puxando ele para frente. A força de tração. Então, eu tenho tração é igual a massa do emissão vezes a aceleração. Tá? E agora para o corpo
dependurado. Então, a gente já chega nessa equação, que a gente vai chamar de equação 1. Ó. Trocou o M de Mzão por Mzão, que é a massa desse corpo deslizante. Para o corpo de pendurado, a gente tem a mesma equação. Força resultante é a massa Mzinho vezes a aceleração. Os dois estão conectados por uma corda. Então, a aceleração dos dois vai ser a mesma. A única diferença é que o bloco Mzão está vindo para o lado direito do eixo X e o bloco Mzinho está caindo. Mas em módulo, essa aceleração aqui e essa aceleração aqui tem que ter o mesmo valor. Tá? Desta forma, vamos fazer a força resultante aqui. É o peso que está puxando no sentido do movimento. Tá? Sempre a gente vai colocar um sentido positivo para o movimento. Então, o movimento vai ser descendo aqui. Então, o peso de Mzinho está puxando. E quem que está segurando? A tração. Então, peso menos T, que está em sentido contrário, é a massa Mzinho vezes a aceleração. Então, perceba o detalhe. Quem que vai ser o mais, quem que vai ser o menos? A gente vai colocar mais sempre no sentido do movimento. Então, o peso aqui positivo, tá? No sentido do movimento, quando a gente está considerando dois corpos assim, como esse caso de uma máquina no qual a gente tem um corpo puxando e esse corpo deslizando. Então, desta forma, quem que é o peso? Peso é massa vezes a gravidade. A tração a gente repete e a massa de Mzinho é o Mzinho desse corpo de pendurado. Então percebe que agora a gente tem duas equações, a equação 1 e a equação 2. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa e vai substituir aqui no lugar da tração. Então a gente vai ter, substituindo 1 e 2, a gente vai ter Mzinho G menos Mzão vezes A é igual a Mzinho vezes A. Tá? Vamos passar esse termo para cada igualdade. Vai ficar Mzinho G é igual a Mzinho A mais Mzão vezes A. Vamos colocar o A agora em evidência, aceleração. A gente vai ter então Mg é igual a Mzinho mais Mzão vezes A. Passa esse cara dividindo para lá, eu tenho Mg dividido por Mzinho mais Mzão é igual a aceleração. Agora é só substituir os valores e eu vou ter a aceleração. A aceleração vai ser igual a 3,8 metros por segundo ao quadrado. Qual que é a diferença? O bloco Mzão aqui está se deslocando para a direita, 3,8 metros por segundo ao quadrado, e o bloco Mzinho está se deslocando para baixo, com uma aceleração de 3,8 metros por segundo ao quadrado em módulo. Tá? A tração é massa vezes aceleração. A tração, eu poderia usar essa equação para calcular a tração? Poderia usar, só que é mais complicado. Vamos pegar essa aqui, que é bem simplesinha. Então, a tração é massa, que é 3,3, vezes a aceleração, que é 3,8. A gente tem a tração, então, de 12,54 newtons. Se você usar essa equação, vai encontrar exatamente o mesmo valor. Pode testar aí, substitui os valores aqui e encontre a tração com essa equação. Tem que dar sempre o mesmo valor em módulo. Tá? Aí vejo vocês no próximo exemplo. Obrigado, atenção.